bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que está sendo a realidade de trabalhar aqui em Gênova, na Itália, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre como que foi o processo de conseguir emprego, tanto para mim quanto meu marido, que eu acho que é uma curiosidade que muitos brasileiros têm quando eles vão imigrar aqui para a Itália, né? Assim, eu sei que a gente sempre tem a esperança de que o processo seja o mais tranquilo possível, o mais rápido possível, mas nem sempre a realidade é aquilo que a gente espera, sabe? E então eu acho que depende também muito de onde você vai morar na Itália, né? E o tipo de visto que você vai ter quando você chegar aqui. Porque ter um visto realmente é necessário para você começar a trabalhar, ou pelo menos ter a ricevuta, que é como se fosse um recibo de que você já foi no órgão governamental entregar todos os seus documentos e que você já está no processo de esperar o seu visto ficar pronto, né? Aqui a gente chama o visto de permesso de soggiorno, que é tipo um permesso para ficar aqui morando, né? E aí tem vários tipos de permissos, tem uns que são especificamente para trabalhar, tem outros que é por união familiar, para quem é casado ou familiar de algum cidadão italiano, né? E para os brasileiros que estavam ou ainda estão no processo da cidadania, eu não sei se ainda tem como estar no processo da cidadania se você não é filho ou neto de italiano, né? Porque mudou a questão das leis para os descendentes de italiano, agora só quem é filho ou neto de italiano que pode entrar com o pedido da cidadania, mas se você é filho ou neto de italiano e está aqui na Itália no processo de tirar a sua cidadania, você também recebe uma ricevuta, né, dizendo que você já entrou com a sua documentação para requerer a sua cidadania e que você pode ficar ali no país até trabalhar. Eu não sei se quem está tirando a cidadania pode trabalhar, mas enfim, se você tiver uma ricevuta fica bem mais fácil, se você já tiver o permesso ou a cidadania, mais fácil ainda. Porém, mais fácil não quer dizer que você vai conseguir um emprego instantaneamente, né? Então assim, agora tanto eu quanto meu marido estamos trabalhando aqui na Itália, então eu vou contar um pouquinho como que foi os nossos dois processos. O meu marido veio o ano passado aqui pra Itália. Não, ele veio ano retrasado, é verdade. Ano passado fui eu que vim visitar ele. Não, ano retrasado? Calma. A gente veio pra cá em maio do ano passado. Ele veio em outubro de 2024. Isso, não. Ele veio em 2024. Aí, em outubro de 2024, dezembro de 2024, eu vim para poder visitar ele. E aí, depois que a cidadania dele ficou pronta, ele voltou em 2025. Em maio de 2025, ele voltou no Brasil para me buscar. E nós viemos juntos em final de maio de 2025, quase junho. Então, realmente, o processo dele foi em 2024 e a gente veio para cá em 2025. Então, assim, quando ele chegou aqui, para tirar a cidadania dele em 2024, ele não tinha intenção de começar a trabalhar. A gente juntou o dinheiro para ele tirar a cidadania. Ele veio, ele ficou em Abruzzo, numa cidade pequenininha, para tirar a cidadania dele. E a ideia é que ele ficasse 3 meses aqui na Itália. Sempre foi a ideia 3 meses, porque era o tempo que as pessoas falavam que, em média, saía a cidadania. Só que a cidadania dele enrolou no sentido de que era uma cidadezinha muito pequenininha. Eles já tinham feito esse processo, mas tinham feito muito poucas vezes, né, pouquíssimas vezes, e ele chegou numa época, ele chegou em outubro, se eu não me engano, um pouco antes de outubro, e a questão de dezembro enrolou, porque para tudo pro Natal, para tudo pro Ano Novo, para tudo no começo de janeiro. Então, a cidadania dele demorou cerca de 6 meses para sair, né, para ficar pronta a cidadania. Então, o projeto, que era um projeto de 3 meses, acabou se estendendo. Então, quando ele viu que, tipo assim, olha, já deu 3 meses, já deu 4 meses, o que eu vou fazer? Ele começou o processo de enviar currículos aqui para empresas na Itália. No começo ele estava enviando currículo lá para o entorno de Abruzzo, que era onde ele estava morando, porque se ele precisasse começar a trabalhar logo, ele já estava lá. Só que Abruzzo é o primeiro estado do sul, assim, e no sul da Itália não tem muita indústria, não tem muitas empresas grandes. Geralmente no sul da Itália a maior parte das ofertas de emprego são em comércio local, assim, mercado, restaurante, que
cidade que é um pouquinho maior, que tem algum centrinho, tipo um shopping pequeno, no setor hoteleiro também tem muita opção, só que aí já é uma dica também para você que tá querendo vir para Itália trabalhar. O meu marido, ele não falava italiano fluentemente e nenhum dos dois fala italiano fluentemente até então. Então, conseguir emprego nessas áreas que dependem de você falar italiano é muito difícil se você não fala italiano, gente. Então, assim, eu sinto, antes de eu mudar pra cá, eu via muitos canais de brasileiros que falavam sobre tirar a cidadania e de brasileiros que moravam aqui. E a sensação que eu tinha quando eles falavam sobre arrumar emprego é que, tipo assim, se você estiver disposto a trabalhar de qualquer coisa, você vai conseguir rápido. E não necessariamente. Mesmo que você esteja disposto a trabalhar com faxina, mesmo que você esteja disposto a trabalhar como badante, né, que tipo o enfermeiro ou cuidador, mesmo que você esteja disposto a trabalhar no comércio, não é fácil e não é rápido. E aí o que pode fazer diferença? Se você tá no Brasil se planejando para vir para a Itália, por exemplo, daqui a um ano, já começa um curso intensivo de italiano e chega aqui com o italiano avançado. Porque se você está disposto a ir para esses empregos, que a gente fala que é emprego que paga salário mínimo, né, que paga próximo se for no sul da Itália, entre 1.200 a 1.500 euros por mês, né? Aqui no norte da Itália a média é um pouco maior, tem sim alguns empregos que pagam 1.200 por mês, mas a maioria paga entre 1.500 e 1.800 por mês. Né, depende. Aqui na Itália não tem uma lei de salário mínimo, então a gente fala como se fosse uma média regional, né? O sul paga um pouco menos porque também é mais barato viver no sul. Aqui no norte o custo de vida é um pouco maior, principalmente o aluguel, então o salário médio das pessoas aqui costuma ser um pouquinho maior. Mas você está disposto, né, a trabalhar nesses empregos, você vai precisar do italiano. Porque, por exemplo, como que você vai candidatar para ser vendedora de loja, tipo assim, atendente, vender sapato, vender roupa, se você não fala italiano? Não tem como, você precisa do italiano para trabalhar numa loja. Se você vai trabalhar num restaurante, aí depende. Se você vai trabalhar na cozinha, falar italiano básico ou intermediário ajuda, mas se você for trabalhar, por exemplo, de garçom, você precisa falar italiano bem. Como que você vai atender um cliente se você não fala italiano? Então não é simples, como eu sinto que alguns youtubers que falam sobre a Itália fazem parecer, tipo assim, é só você chegar e se candidatar para qualquer emprego que logo você consegue algo. Não é tão simples assim, tá? Não foi simples pra gente. Eu demorei 8 meses para começar a trabalhar e eu tava me candidatando, gente, pra tudo. Eu tava me candidatando pra tudo. Tudo que você imaginar. Só que eu era honesta no meu currículo. Eu falava, no começo o meu currículo tava que o meu italiano era básico. Conforme eu fui melhorando, eu coloquei que o meu italiano era B1, que é o primeiro nível do intermediário. E assim, gente, é muito difícil, não recebi proposta nenhuma de empregos, tipo assim, me candidatei para vários empregos como secretária, me candidatei para vários supermercados. Que mais que eu mandei? Mandei para uma agência na área da saúde que provê enfermeiro, cuidador para cuidar de idoso ou de pessoas deficientes. Porque aí eu pensei, só eu e mais um idoso, ou só eu e mais um adolescente ou criança deficiente, vai ser mais tranquilo de eu me virar com o meu italiano intermediário. Gente, eles não me mandaram resposta. Eu acho que talvez essa parte aí de trabalhar como enfermeiro ou como cuidador seja mais fácil se você já foi enfermeiro no Brasil, porque daí você também vai ter um background ali, né? Mas não é simples, não é só mandar currículo que eles vão te chamar, que eles vão te ligar, que não é assim. Aí o meu marido como foi? Porque o dele foi primeiro, ele tava no processo da cidadania, ele começou a mandar currículos também que nem eu, para várias coisas. Mandou até assim para McDonald's, que muita gente fala assim, vai trabalhar numa franquia tipo McDonald's, tá? Como que você vai trabalhar no McDonald's atendendo no caixa, por exemplo, se você não fala italiano, entendeu? Então, assim, não é só candidatar, sabe? Ele mandou vários currículos, assim, pra restaurante, até pra motorista, só que a maioria das vagas de motorista, você precisa ter o seu próprio carro, e ele não tinha. Então, se você tiver condição de vir
comprar uma van ou comprar um carro, talvez você consiga trabalhar como motorista, fazer entrega, essas coisas, mas você tem que ter o seu próprio carro, o que é um impeditivo, porque não é fácil vir do Brasil para a Itália e já chegar aqui e já ter dinheiro para bancar o teu próprio carro, sabe? Então, assim, não foi fácil, só que aí quando ele tava já próximo, assim, de chegar aos 6 meses, ele até fez mais entrevistas do que eu, tá? Porque como ele tava no processo de cidadania, então ele botava no currículo dele que ele era cidadão italiano, então ele fez acho que 4 entrevistas, algumas para empresas italianas locais lá, duas eu acho que era na área dele de informática, só que uma ele acabou assim nem indo pra frente porque era uma coisa mais de boca e tal, e aí ele conseguiu a entrevista nessa empresa que ele tá trabalhando agora em Gênova, porque como não tava conseguindo nada lá em Abruzzo, ele começou a expandir e começou a mandar currículo para vagas na área de TI, porque lá em Abruzzo, a ideia era, qualquer coisa que pintar eu vou pegar. Restaurante, motorista, lá em Abruzzo ele estava candidatando para qualquer coisa e não estava conseguindo. E aí, como ele falou, para eu sair de Abruzzo, então eu tenho que conseguir um emprego na minha área, que vai me pagar mais, porque, né, em outra região eu vou precisar ganhar mais do que o mínimo. Então ele começou a mandar currículo para várias empresas na Itália, na área dele, e foi aí que ele conseguiu a entrevista na empresa que ele está trabalhando agora, e é uma empresa multinacional, e desde o começo todo o processo foi em inglês. Na hora de mandar o currículo, eles pediam o currículo em inglês. Nas entrevistas foram todas em inglês. Ele fez 4 entrevistas, ele fez 3 online e uma presencial aqui em Gênova, e todas elas foram em inglês. Então, assim, ele conseguiu o emprego dele primeiro, obviamente, porque ele tem muita experiência na área, por causa das habilidades dele na área de TI, na área médica. Ele trabalha com TI para a área de radiologia, mas ele também tinha inglês fluente, o que deu a oportunidade dele fazer, pelo menos começar o processo ali de entrevista, além do currículo, foi o inglês fluente. Então, se você tem alguma profissão que te abra, que tenha como você trabalhar numa multinacional, por exemplo, se você trabalha com TI, se você trabalha com engenharia, se você trabalha com... Aqui em Gênova é um grande polo para quem trabalha na área da saúde, tá? Os maiores hospitais de referência estão aqui em Gênova e em Milão. Então, assim, Gênova é um grande polo para quem trabalha na área da saúde. Se você é médico e tal, aqui vale a pena você candidatar. Mas aí o processo dele foi todo em inglês, então foi isso que ajudou também. Então, assim, no 6º mês ele conseguiu um emprego aqui, e eles deram 1 mês para ele conseguir se mudar, né? Porque ele estava em Abruzzo e ele tinha que se mudar para Gênova. Então eles deram um prazo para ele de 1 mês para ele começar, né? Depois que ele passou, vir para cá. E aí muita gente também vai se perguntar: mas não candidatou na Amazon? Um monte de gente, um monte de brasileiro que trabalha, que mora na Itália e trabalha na Amazon. Gente, eu candidatei, tá? Assim, não é fácil também abrir vaga. Eu acho que as pessoas acham que assim, que os galpões da Amazon contratam 5.000 brasileiros por mês, e não é assim. Eu entrava no site da Amazon aqui em Gênova. Gênova é uma ótima cidade para quem quer vir para a Itália, porque tem muita opção, principalmente na questão de quem trabalha com navio, quem trabalha com qualquer parte da área de navio, porque aqui a gente tem o maior porto da Itália e um dos maiores portos da Europa. Então, assim, chega navio cargueiro aqui o tempo todo, chega navio de cruzeiro o tempo todo. Então, o turismo de cruzeiro é muito grande, e a quantidade de navio que chega aqui é muito impressionante. O porto aqui é gigantesco. Então, como aqui tem um dos maiores portos da Europa, a gente tem um galpão muito grande da Amazon também. Então, o que eu fiz? Eu entrava no site da Amazon, ficava acompanhando as vagas. Só que assim, gente, não tinha vaga para trabalhar de empacotador, não tinha vaga para trabalhar de, sei lá, faxineiro na Amazon. A vaga que estava aberta, e que está aberta desde então, era na área de logística. Era tipo assim, não sei o que lá de logística nível 2
para trabalhar no supply chain de não sei o que lá das quantas. Eu nem sei o que a vaga queria, para falar a verdade. Eu não sou da área de logística, né? Como vocês sabem, eu sou professora de inglês. Então, assim, eu tinha zero condição de me candidatar para uma vaga tão específica e de um cargo. Pela descrição da vaga, eles queriam alguém na área de logística que já tivesse, tipo, 5 anos de experiência na área, porque essa pessoa que eles estavam buscando ali pro galpão da Amazon, ela precisava ser, tipo, encarregado lá, um nível mais alto de logística. Então, assim, se você trabalha com logística, aqui em Gênova também é muito bom, porque você vai trabalhar no porto, com certeza tem várias vagas de logística no porto, e tem muita empresa aqui que procura profissional de logística especializado, porque daí você vai fazer uma parte do supply chain, as coisas chegando aqui no porto, né, de navio, e as empresas fazendo o escoamento dessas mercadorias, desses produtos, desses insumos, né, porque chega a balsa aqui gigantesca, com não sei quantos mil containers, né? Chega muito insumo aqui também para ser distribuído não só pela Itália, mas também pela Europa toda. Então, a área de logística é boa aqui em Gênova. Mas enfim, eu tava lá procurando incessantemente, só que aí eu peguei, mandei um currículo no Lavora com Noi, né? Com Trabalhe Trabalhe Conosco da Amazon, e assim, gente, nada, não ouvi resposta. Então, assim, primeiro porque já não tinha vaga aberta mesmo pra, tipo assim, posições mais baixas. E outra coisa que aqui na Itália, que também, pra quem quer conseguir emprego aqui tem muitas agências de emprego, no qual você vai na agência, leva o seu emprego, eles levam o seu currículo, eles fazem um cadastro para você e aí eles tentam fazer a sua colocação no mercado de trabalho, porque essas agências, elas meio que ganham uma comissão da empresa na hora de contratar. Eu não cheguei aí pessoalmente nessas agências, porque a maioria delas tem o online. Então, eu fiz o cadastro nessas agências de emprego online. Algumas delas entraram em contato no sentido de que, olha, a gente viu ali o seu currículo e tal, se aparecer alguma coisa, a gente entra em contato. Mas, assim, também não apareceu nada por muito tempo, sabe? E aí, no processo do meu marido, o que ajudou mesmo foi o inglês e ele ter muita experiência na área dele. Então, eu acho que o principal para mim é quebrar um pouco dessa ideia de que é só você chegar num país que você vai conseguir um emprego se você estiver disposto a fazer qualquer coisa. E não é simples arrumar emprego de qualquer coisa, porque você tem que vencer algumas barreiras. A principal barreira é a barreira linguística. Se você quer trabalhar em empregos que você vai disputar com outros imigrantes ou com italianos de classes mais baixas, você precisa falar italiano bem, você precisa se destacar de alguma forma, porque uma das coisas que as pessoas, eu acho que às vezes elas têm uma ideia muito fixa de como é conseguir emprego nos Estados Unidos, por exemplo. Só que a Itália é completamente diferente, sabe? Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que a maioria dos americanos não querem trabalhar de babá, não querem trabalhar, tipo assim, na área de limpeza, não quer trabalhar em jardinagem, entendeu? Só que aqui na Itália não é igual nos Estados Unidos. Muitos italianos trabalham nessas áreas também. Então, você vem disputar com italianos e com outros milhões de imigrantes. A Itália, a Europa no geral, recebe milhões de imigrantes todos os anos. Então, aqui você vai disputar com esses imigrantes que também estão procurando esse tipo de emprego, sabe? Que também estão dispostos a trabalhar nessas áreas. Então, você tem que se destacar de alguma forma. Então, se prepare antes de chegar aqui do Brasil, sabe? E aí, como que foi um pouco do meu processo de procurar emprego? Eu cheguei aqui em final de maio de 2025 e aí, assim, no começo eu nem poderia me candidatar, porque eu tava sem o meu permesso, sem a Richevuta. Só que a gente chegou aqui e aí a gente tentou aqui em Gênova agendar
a minha entrevista do visto, né, que é o momento que você vai lá no órgão do governo que entrega todos os seus documentos para você pegar o teu visto permanente, o teu permesso de sojourno. E assim, eu cheguei em maio e na primeira semana de junho, eu cheguei dia 27 de maio, 3 dias antes do mês virar, 4 dias antes do mês virar. Na primeira semana de junho, a gente já entrou lá e já fez o pedido para poder agendar esse dia. Gente, só tinha vaga para dia 4 de novembro, ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu fiquei 5 meses esperando a data da minha entrevista e não tinha como agendar antes, porque você põe os seus dados lá e aí eles abrem o calendário e aí você tem que marcar na primeira data que tem disponível. E eu entendo que aqui em Gênova a situação é um pouco diferente de alguns outros lugares da Itália, porque aqui em Gênova, mais do que em outros lugares, eles recebem muitos imigrantes. Aqui a imigração em massa vindo dos países que estão em crise, tanto na Europa, tipo Ucrânia, Albânia, né, e alguns países ali da África, tipo Marrocos, o Egito, aí vai descendo, né, tem vários países ali também que estão em conflito interno que as pessoas acabam vindo em massa para cá, e os conflitos no Oriente Médio também. Então, aqui em Gênova, por causa do porto, chega não só pessoas de avião, como também pessoas de barco aqui. Então aqui eles recebem muito todos os tipos de imigrantes, sabe? Então o que aconteceu? Esse órgão governamental no qual você vai para tirar o permesso de sojourno aqui, ele é muito lotado. Então, não tinha vaga antes, e isso acontece com todo mundo, sabe, que chega aqui em Gênova, principalmente, porque Gênova tá bem abarrotada, esse serviço de dar o permesso, porque tem milhares de imigrantes chegando todos os dias, provavelmente mais centenas de imigrantes chegam aqui todos os dias, tá? Então, o serviço de permesso é demorado, por isso que eu agendei na primeira semana de junho e só tinha vaga em novembro. E aí, dia 4 de novembro, eu fui lá e entreguei e o meu permesso ainda não saiu. Por lei, eles têm entre 3 e 6 meses para o permesso ficar pronto. Então, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós estamos em março. Já tem 4 meses e o meu permesso ainda não está pronto. Mas eu entendo também que é por causa dessa fila, o número gigantesco de imigrantes chegando todo dia aqui em Gênova faz com que esse serviço fique mais demorado. Então, você tem que levar em conta isso também. Se você não é cidadão italiano, se você vai chegar aqui e vai ter que tirar o seu permesso, vai ter um período ali que você não vai ter nem a ricevuta e nem o permesso. Igual entre eu chegar aqui no final de maio e a minha entrevista em novembro, eu não tinha nem ricevuta nem permesso, então eu não podia trabalhar legalmente falando. Então, eu não estava me candidatando muito, eu mandava assim um ou outro currículo, mas eu ficava com medo de me ligarem para me entrevistar, porque eu não tinha nem a ricevuta, eu não tinha nem o recibo de que eu fui lá pedir o permesso. Eu tava aqui só esperando o dia da minha entrevista do visto, né? A gente recebe uma folhinha falando que esta pessoa já se inscreveu no órgão certinho lá e ela tá esperando o dia de ir na entrevista do permesso. Eu falo entrevista, gente, mas não é uma entrevista, tá? É só uma entrega de documentos. Eles não te perguntam nada, não é igual nos Estados Unidos. Aqui você só faz a entrega dos documentos, mas no dia que eu ia lá dar a entrada no meu permesso, era dia 4 de novembro, então até o dia 4 de novembro eu não ia ter ricevuta, eu não ia conseguir trabalhar legalmente. Depois do dia 4 de novembro, aí depende, né? No meu caso, eu posso trabalhar só com a ricevuta, porque o meu tipo de permesso de sojourno é por ricongiungimento familiar. É um permesso de sojourno para reunião familiar, porque o meu marido é um cidadão. Então, quem tem esse tipo de permesso pode trabalhar só com a ricevuta, mas tem vários tipos de ricevuta que não te dão acesso ao trabalho. Eu sei que, por exemplo, se você estiver aqui se candidatando para o permesso de sojourno, eu acho como refugiado, eu acho que não pode. Tem vários tipos de pedido de permesso de sojourno que não te dão acesso ao trabalho só
com a Richevuta. Você tem que esperar o seu permesso de fato ser emitido para trabalhar. No meu caso, não. No meu caso, até a empresa agora que eu tô trabalhando, no processo eles perguntavam, o seu permesso? Aí eu falava, olha, eu tenho a Richevuta, mas a minha Richevuta é porque o meu permesso é por reunião familiar, meu marido é cidadão. Aí eles, não, beleza, a gente sabe que você pode trabalhar. Então, assim, vocês entendem que é um processo bem complexo, que não é só sair do Brasil, chegar aqui que você vai conseguir um emprego. Você depende de documentação, você depende de falar italiano, você depende de ter vaga que combine com o teu perfil. Então, assim, é um pouco mais complexo. Acho que o ideal é você já sair tendo um emprego, assim, por exemplo, se você trabalha numa multinacional, se ela tem um escritório na Itália, você pode negociar uma transferência, você pode se candidatar para uma transferência, você pode até mandar um currículo internamente, né, e pedir para ser transferido. Eu acho que esse é o meio mais safe, né, mais seguro para você fazer essa transição. Ou, dependendo da sua área, você do Brasil começa a mandar currículo para empresas multinacionais aqui na Itália. Quais empresas multinacionais? Aí na sua área você já tem um conhecimento prévio, né? Ou você põe no Google, tipo assim, se você é engenheiro, sei lá, mecânico, você coloca lá, empresas multinacionais automobilísticas, se você for engenheiro mecânico na área de automóveis, né? Automobilísticas que tem na Itália, aí vai aparecer lá, essa empresa tem escritórios na Itália, você pode entrar e mandar currículo para cá, né? Mande o seu currículo em italiano ou em inglês. Quando você estiver na dúvida, no Trabalhe Conosco, tem como você botar mais de um currículo. Eu fazia isso, tá? Principalmente para as escolas de inglês, porque eu sou professora de inglês. Quando eu comecei a me candidatar na minha área, quando a escola botava a vaga em italiano, eu botava primeiro meu currículo em italiano e segundo meu currículo em inglês. Quando a escola de inglês abria a vaga e a descrição da vaga estava em inglês, eu botava o meu currículo em inglês primeiro e depois eu fazia o PDF do meu currículo em italiano, porque eu não sei quem vai ler primeiro. Quem vai ler primeiro é o coordenador pedagógico que fala inglês ou é a pessoa do RH que talvez não fale inglês, que fale só italiano? Como eu não sabia, eu mandava os dois, então eu também dou essa dica. Se você for se candidatar para empresas multinacionais aqui, dá uma olhada. Se a vaga estiver descrita em italiano, põe o PDF primeiro do seu currículo em italiano, mas se você não souber, por exemplo, se a vaga pede inglês, você mete o seu currículo em inglês também, entendeu? O meu marido fazia isso. Na verdade, na vaga que ele conseguiu, a vaga estava toda em inglês e na vaga dele estava falando, envia o seu currículo em inglês. Daí ele mandou o currículo em inglês, ele nem chegou, acho que, mandar o currículo em italiano. Mas se você tiver na dúvida, faz o upload dos dois PDFs, faz o upload do seu currículo em italiano e em inglês, porque daí, tipo assim, se quem for ler for o encarregado que fala inglês, ele sabe ali que você fala inglês, ele tá vendo o teu currículo em inglês e ele tem também o seu currículo em italiano. Agora, se o currículo for pro RH e for uma pessoa que só fala italiano, ela também vai conseguir entender o seu currículo, sabe? Então, sei lá, pra mim faz sentido, não sei se pra vocês vai fazer. Mas é uma dica, porque daí agora a maioria das empresas faz entrevista online, gente. É chamada do Google Meet mesmo, ou do Zoom, assim, sabe? Então começa a mandar currículo já para as empresas internacionais para trabalhar na sua área já do Brasil, entendeu? Porque daí você pode conseguir essa vaga e aí se eles falarem, tá, beleza, então você vem, aí eles vão perguntar, você tem o permesso ou você tem o visto? Aí, meu filho, aí você vai ter que dar seus pulos. Aí você vai ter que dar os seus pulos, né? Tipo assim, se você já não é um cidadão italiano, aí você vai ter que dar os seus pulos quando chegar na fase de, e aí, qual permesso você tem? Né? Se você ainda estiver no Brasil e não tiver cidadania, aí você vai ter que falar com eles, olha, eu não tenho ainda meu permesso, mas eu posso ir trabalhar e daí eu tiro meu permesso de lavoro, meu permesso de sojourno para trabalho, enfim. É uma dica você já tentar arrumar alguma coisa antes de sair do Brasil. Aqui em Gênova tem uma pequena comunidade de brasileiros, mas pelo que eu vi assim, eu não senti que a comunidade de brasileiros aqui
são brasileiros, por exemplo, donos de lojas que daí você pode entrar em contato e daí começar a trabalhar na loja de um brasileiro. Porque eu sei que em algumas cidades você consegue, tipo, quando a cidade tem uma comunidade maior de brasileiros, talvez você consiga trabalho lá, né? Por exemplo, se você muda para Milão, tem muito brasileiro lá. Torino, tem muito brasileiro em Torino. Então você pode já entrar nas comunidades do Facebook, tipo assim, brasileiros em Milão, brasileiros em Torino, e já ir falando com a galera, olha, eu tô me mudando, alguém aí tá oferecendo emprego, porque daí também você já faz o seu né, o contato ali com outros brasileiros. Aqui em Gênova a comunidade é pequena, eu até comentei assim com uma ou outra pessoa, mas assim, não foi muito pra frente, porque assim, a nossa comunidade aqui de brasileiros é tão pequena, e assim, eu sei que tem um restaurante brasileiro no Corso Itália, né, que o dono é um brasileiro e tal, mas assim, não é um restaurante gigante que contrata 20 brasileiros, entendeu? Deve ter 2 ou 3 garçons ali, uma pessoa na cozinha e ele, por exemplo, é pequeno, não tem como ele suprir a quantidade de pessoas procurando ali. Então também não tinha muita vaga. Agora que eu já falei um monte de como que foi o processo e como que eu acho que não é tão simples assim, quem tiver mais dúvidas sobre esse processo de conseguir um emprego, deixa as perguntas aqui nos comentários, que daí qualquer coisa eu vou respondendo nos comentários, qualquer dúvida que surgir. Então eu vou falar agora como que é trabalhar aqui, agora que eu já tô trabalhando, agora que meu marido já tá trabalhando, como que é a realidade do trabalho aqui, gente. A gente é muito, muito, muito sortudo. E assim, essa sensação que eu tenho é que não é só também aonde a gente trabalha. Eu acho que, no geral, a cultura dos italianos é muito assim de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Sabe aquela coisa da dolce vida, do vinho, do tomar um aperitivo, do bater papo, do conversar, do aproveitar a vida, saborear a vida? Gente, isso é uma realidade aqui. Eles trabalham o suficiente, tá? Então, outra coisa que eu preciso desmistificar, as pessoas, principalmente os brasileiros, têm muito essa coisa de sair do Brasil para ir para os Estados Unidos, para trabalhar igual um cachorro, trabalhar 20 horas por dia, ganhar muito dinheiro e voltar para o Brasil transformando os dólares que ganhou em real e voltar com uma vida mais estabilizada. Gente, a Itália não é um lugar para você fazer isso, porque aqui na Itália nem os italianos ganham tanto dinheiro assim para juntar muito dinheiro para mudar de vida. Aqui todo mundo tem uma vida muito bacana. Sim, todo mundo é um pouco de exagero, porque a Itália também tem pessoas mais pobres e tudo mais. E também com a questão dos imigrantes, muitos imigrantes também estão ali numa situação de classe bem mais baixa, sabe? Mas assim, no geral, as pessoas ganham o suficiente para comer bem, ter um lugar para morar e aproveitar a vida, mas com simplicidade. Aqui não tem essa coisa muito de... Eu não sinto essa coisa de que as pessoas elas querem ter o melhor carro, o maior carro, o carro, assim, sabe? As pessoas estão cagando pro carro delas, todo mundo anda com o carro arranhado na rua. 50% das pessoas têm um Cinquecento aqui, que é um carro super popular, né? Que é o Fiat 500. Não é a realidade de quem vai para os Estados Unidos e quer ficar andando de iPhone para se mostrar, que quer ter roupa de marca. Não é essa a realidade. O italiano, ele gosta de comer bem, ele gosta de estar bem, ele gosta de saber que ele vai poder ser atendido pelo médico dele. Então, assim, é uma qualidade de vida, mas é uma vida tranquila, sem aquelas coisas do luxo, de querer viver para se mostrar, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto aqui na Itália, é isso. As pessoas, elas se importam com qualidade de vida e não com se mostrar para os outros. Então, quando a gente vai falar de ambiente de trabalho, é um ambiente leve. Gente, eu tô chocada, assim, tanto com o meu marido trabalha numa empresa multinacional, trabalha num escritório que tem mais de 100 pessoas, a equipe dele é menor, a equipe mesmo que ele lida no dia a dia, eu acho que são 7 pessoas, porque o escritório é grande, mas é dividido por equipes diferentes. Mas assim, ele me conta que, tipo, primeiro, o horário de chegada no trabalho dele é entre 8 e 9 e meia. Então, assim, ele tem 1h30 para escolher quando ele chega no trabalho dele, sabe? E ele falou, na primeira semana ele tava chegando 8 horas da manhã. Ele chegava lá, às vezes nem o
cara da recepção tinha chegado ainda pra destrancar a porta. Que tipo assim, ele falou que no primeiro dia ele chegou lá 8 horas, aí ele ficou esperando. Deu 8 horas, deu 8h10, a porta trancada. Aí quando foi mais 8h15, chega um menino da recepção, porque é tipo um estagiário que fica na recepção. Aí perguntou pra ele assim, oi, tudo bem? Aí ele, oi, é meu primeiro dia, eu vim aqui, eu tenho que falar com o fulano. Aí ele, tá, você pode entrar, pode ir lá pra... Aí falou andar, falou onde ele tinha que esperar. Mas, o fulano só chega lá pras 9 horas. Aí o Wesley, não, beleza, obrigada. E aí ele foi vendo que, tipo assim, a equipe dele chega mais ou menos entre 9 horas e 9h20. Aí eles trabalham até as 6, mas dependendo da semana, eles saem 5h30. Eles têm direito a 1 dia e meio a trabalhar de casa, 1 dia e meio por semana. Então, assim, ele vai trabalhar de segunda, quinta, sexta-feira, ele sempre tá trabalhando de casa. O horário é bem tranquilo, ele pode almoçar, ele tem liberdade, assim. Aí ele falou que os dias que ele vai presencial, todo mundo almoça junto. Então, e assim, a empresa paga o almoço, eles almoçam todos os dias juntos, aí o almoço tem sobremesa, tem cafezinho. Então, assim, é esse estilo de vida, sabe? Tipo, aí ele falou que lá no escritório dele tem a máquina de café, que aí eles podem levantar e tomar café, e aí eles conversam. Então, assim, ele sempre me conta que é um ambiente extremamente leve. Todo mundo tem que cumprir as metas, todo mundo tem que cumprir as metas, todo mundo tem que entregar relatório, todo mundo tem que entregar relatório, todo mundo tem que participar da reunião, todo mundo participa da reunião. Mas na hora que você não tá na reunião, seu relatório tá pronto, e tipo assim, sabe? É tranquilo. Ele falou que assim, é muito diferente do Brasil. Tipo assim, você não precisa... E assim, aqui também é uma sensação que eu sinto até no meu serviço também. Eu vou falar um pouquinho mais do meu serviço depois, mas eu acho que não é coincidência tanto o meu ambiente de trabalho quanto o do meu marido serem leves, assim, eu acho que é cultural. Porque os italianos que trabalham com meu marido conversam com ele, que trabalharam em outras empresas, e é essa mesma tranquilidade, assim. É claro que eu nunca conversei com ninguém que trabalha na indústria, por exemplo, quem trabalha na linha de frente da montagem de peças de carro que tem que ficar lá mexendo na máquina, aí eu já não sei como que é. Mas aqui na Itália tem leis trabalhistas, tipo assim, sempre vai ter o horário do almoço, sempre vai ter o horário do café, essas coisas. Mas ele falou que lá é muito, que o ambiente é muito leve, as pessoas pausam pro cafezinho, pra conversar, o almoço, todo mundo junto, e aí quando vem chefe de fora, a empresa paga os jantares, eles têm jantar fora, eles, assim, às vezes eles vão, sabe? No final do ano teve confraternização deles, então é bem tranquilo. E eu sinto isso também, eu comecei a trabalhar tem 1 mês e pouquinho, eu trabalho num cursinho de inglês, e aí como que foi o meu processo? Eu acho que eu mandei currículo, gente, para 100% dos cursinhos de Gênova, os cursinhos de inglês de Gênova. Eu tinha feito uma entrevista online com uma outra escola de idiomas, mas era uma escola de idiomas para pequenininhos e eles queriam alguém que não tivesse experiência. E aí eu pensei, por que me chamaram para entrevista sendo que eu botei no meu currículo que eu tenho 15 anos de experiência dando aula para adultos principalmente, né? Mas aí na entrevista eles meio que perguntaram, mas você tem experiência? Eu falei assim, não, tenho, eu trabalhei no Brasil durante 15 anos dando aula de inglês, eu trabalhei em 2 franquias grandes, abri meu próprio escritório. Eles, então você tem bastante experiência, você já tem uma carga. Eu falei, sim. Aí eles falaram assim, não, é porque a gente quer alguém que vai aprender do zero a dar aula com a gente para internalizar a nossa metodologia. Então ali eu já sabia que, tipo assim... E aí também depois a minha própria professora de italiano falou, eles provavelmente queriam alguém entre 19 e 25 anos, porque aqui na Itália ainda tem isso, a sua idade conta muito. Tem muitos empregos aqui que só pegam pessoas entre 19 e 25 anos porque é mais barato pagar imposto para quem está no primeiro emprego da vida. Tá? Tipo assim, as empresas elas têm um incentivo para dar primeiro emprego para as pessoas. Então, se você tem entre 19 e 25 anos, você se enquadra numa categoria que é muito mais fácil arrumar o primeiro emprego aqui na Itália. Então, se você é uma pessoa novinha, às vezes vale a pena você vir, porque muitos empregos, muitos empregos de secretária, emprego de recepcionista de hotel, emprego de garçom, garçonete, eles escrevem até 25 anos, até 25 anos. Isso me dava um ódio, porque eu tenho 36 anos, eu não podia ter muito emprego que é primeiro emprego, assim, sabe? É
até 25 anos. Então isso é uma coisa para você levar em consideração também. E aí, entre 25 anos e 35 anos é uma outra categoria que as empresas também têm um incentivo governamental, elas pagam menos imposto se elas contratam profissionais que têm menos de 35 anos. E aí eu já tinha feito 36 anos. Muitas vagas escrevem, tá? Olha, candidatos até 35 anos. E aí você tem que, tipo, não se candidatar porque você não vai ser contratado. Quando isso vem escrito na vaga, gente, não adianta, tá? Porque é por motivo de incentivo governamental, é por dedução de imposto. A empresa não vai te contratar se você não tiver até 25 anos ou até 35 anos se tiver escrito na vaga. Aí, tipo, não tem o que fazer. Então, nessa primeira empresa de escola de inglês, eu sabia que eu nem passei da primeira fase, porque eles já deixaram claro que eles não queriam alguém com experiência, eles também queriam alguém com até 25 anos. A segunda empresa, eu fiz a primeira fase, passei, eu fiz a segunda fase lá, apresentei uma aula para eles me avaliaram, me deram um feedback muito positivo. Só que aí eles também me deram, quando eles não me contrataram, eles falaram que você não tem o perfil e tudo mais. E aí também eu sondei, quando eu cheguei lá, todos os professores de inglês eram muito novinhos, muito novinhos. Tipo assim, era tudo menina de tipo 19 anos, de tipo 20 anos, 25 anos. Então eu pensei, quando você entra, você vê a equipe e aí você fala, não vou ser contratada. É uma coisa assim, sabe? Aí ok, não passei nessas duas empresas e tal. Aí, e eu procurando. E aí quando eu pego o meu ônibus, passo em frente a uma escola de inglês que eu não tinha conseguido ainda achar nas listas de agência de emprego, ainda nunca tinha aparecido o nome daquela escola de inglês, então eu nunca tinha me candidatado. Só que eu passava na frente dessa escola de inglês de ônibus e eu ficava assim, putz, podia aparecer uma vaga nessa empresa, né? Podia aparecer uma vaga nessa empresa. Aí um dia eu cheguei em casa e falei, quer saber? Vou entrar no site da escola e ver se tem um Lavoura com Noi, né? Que é um trabalho conosco, um link ali. E tinha. E aí eu falei assim, vou mandar o meu currículo. O site deles era todo em inglês e a parte do trabalho conosco era todo em inglês. Então eu botei o meu currículo só em inglês e mandei, gente. Eu fiz o upload do meu currículo no site deles no sábado. Segunda-feira de manhã eu recebi um e-mail do diretor regional. Ele trabalha em Milão, nem trabalha aqui em Gênova. Ele viu o meu currículo lá no site deles. E aí ele falou assim, olha, eu vi o seu currículo, gostei, né? Aí começou tudo em inglês. O meu processo foi todo em inglês, mas eu já esperava que fosse tudo em inglês, porque eu tava me candidatando para ser professora de inglês, certo? E aí ele me mandou um e-mail em inglês, aí ele falou que queria marcar uma entrevista, ele marcou a entrevista para terça-feira, eu fiz a entrevista e durante a entrevista mesmo ele já falou assim, nossa, eu gostei muito do seu currículo, eu tô entrando em contato só para tirar algumas dúvidas. Ele tinha circulado algumas coisas no meu currículo que ele queria saber mais informação. Ele perguntou de uma empresa que eu trabalhei, que eu falei que era fast-paced, que era uma metodologia muito rápida, muito correria, né? Ele perguntou como assim a metodologia era uma metodologia rápida e tal. Daí eu expliquei que eu trabalhei na WhatsApp, que era uma empresa que prometia para os alunos que eles iam se formar em 18 meses. E que aí os alunos não estudavam só 2 horas por semana, era um curso mais intensivo, a metodologia era toda voltada por... Aí eu expliquei a metodologia, ele achou muito interessante, aí ele falou assim, mas por que você saiu de lá? Você saiu de lá justamente porque a metodologia era nessa correria? Eu falei assim, não, eu saí de lá para fazer um intercâmbio, para ir para a Irlanda. E aí eu morei 8 meses na Irlanda, fazendo um curso intensivo de inglês e tal. Então assim, ele tinha ficado com algumas dúvidas do meu currículo e a entrevista foi só para sanar essas dúvidas. Eu respondi, expliquei. Aí o meu primeiro, né, tipo assim, porque sempre, pelo menos eu ponho assim no meu currículo, a experiência mais recente para mais antiga. A minha experiência mais recente era que eu trabalhava para mim mesma e eu tinha um escritório no qual eu dava aula de inglês. Ele queria saber como que foi. Aí eu expliquei que eu comecei a dar aula sozinha, eu foquei em adultos, e aí eu criava as aulas pros alunos, e expliquei como que era, né, o meu trabalho sozinho como dona da KC English Classes. Aí ele gostou e tal, e ele falou assim, não, você já passou, você já tá aprovada por mim,
mas eu vou mandar o seu currículo para o pessoal de Gênova, porque ele é o diretor-geral da região aqui. E ele trabalha em Milão. Só que eu queria o emprego aqui em Gênova porque eu moro em Gênova. E ele falou, vou falar pro pessoal de Gênova que você já foi aprovada por mim, que se eles estiverem precisando de professor lá em Gênova, para eles entrarem em contato. Gente, eu fiz a entrevista na terça-feira com ele, na quarta-feira o pessoal de Gênova falou comigo. Marcaram para eu ir lá na sexta-feira, fui e conversei tanto com um menino, acho que da administração, quanto com a... como é que fala? Coordenadora pedagógica. E aí ela me explicou, olha, a gente gostou, a gente vai querer ficar com você sim, só que o período letivo aqui na Itália começa em setembro, então a gente tá agora do meio pro final do período letivo. Eu não vou conseguir te dar 30 horas aulas por semana, porque, tipo assim, se você for ser um professor que trabalha de manhã e de tarde, geralmente você trabalha 30 horas semanais, que é o que faz com que você ganhe um dinheirinho bom, porque a gente que trabalha dando a aula de inglês em cursinho, a gente ganha por hora trabalhada. Se eu trabalho, eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. É assim no Brasil, é assim aqui também. Então, assim, já era o mesmo esquema, não diferenciou muito. Bom, agora eu ganho em euro e dá mais satisfação. Porque, gente, o euro, assim, o salário aqui vai longe, gente. O dinheiro rende, é muito interessante. Até uma coisa que eu converso com meu marido, assim, a inflação aqui, ela é estabilizada, então ela é até meio ruim pra você, assim, dependendo do jeito que você investe o seu dinheiro, ele nem rende igual no Brasil. Que, tipo assim, no Brasil a gente deixa o dinheiro na poupança, o dinheiro rende. Você faz uma aplicação, tipo assim, na caixinha do Nubank, ele rende. Aqui não tem isso, porque a gente não tem esse rendimento sobre inflação aqui na Itália, sabe? Os preços, eles meio que dão uma... sabe, não tem aquela coisa louca da inflação alta. É ruim para quem quer investir, porque daí você tem que estudar muito mais sobre investimento para você conseguir fazer o investimento que o seu dinheiro vai render. Porém, no dia a dia o seu salário, ele meio que rende, porque exceto, contudo, todavia, tirando o aluguel, que é absurdamente caro aqui em qualquer lugar da Itália, porque na Europa no geral, mas aqui na Itália eles estão com um problema habitacional muito grande, falta moradia e sobra pessoas, então o valor do aluguel é muito caro, mas o restante é tranquilo, o valor da comida é tranquilo, o valor do transporte público é tranquilo, sabe, passear por aqui é tranquilo, ir em restaurante é muito tranquilo. Então assim, agora eu ganho por hora, mas tipo assim, ganho em euro por hora, então dá um calorzinho, dá uma satisfação, sabe, porque o dinheiro vai mais longe. Enfim, aí ela me contratou e aí ela falou, não, eu vou, assim que a gente tiver alguma turma pra você, a gente entra em contato. Aí passou mais ou menos uma semana, assim, tipo uns 7 dias, aí eles entraram em contato e me deram 2 turmas. E aí é o que eu tô trabalhando 2 dias na semana, esse mês, tá sendo super tranquilo. E aí, assim, a diferença que eu acho também que é mais leve é que, tipo assim, eles não ficam perturbando, eles não ficam assim, porque você tem que seguir essa metodologia, não sei o que lá. Tipo assim, ó, a gente tem esses livros aqui. Se o aluno vai fazer tal curso, é esse livro. Se o aluno vai fazer outro curso, é esse livro. Se ele vai fazer preparação para exame, é esse livro. Os livros dos professores são todos online. Você entra no site lá com a tua senha de professor, você tem acesso aos livros e às respostas, você prepara a sua aula por ali, e os alunos vão ter os livros dele e você dá aula do jeito que você quiser. Aí eles deixam muito aberto também, tipo assim, se você quiser seguir o livro, você segue, se você não quiser seguir o livro, você também não é obrigado. Eles falam, desde que o aluno atinja o objetivo dele, tá bom, você dá aula do jeito que você quiser. É sério, falaram pra mim assim, você dá aula do jeito que você quiser, desde que o aluno atinja o objetivo dele. Aí eu, perfeito. Aí no começo, eu até tive a ajuda de um outro professor, porque assim, como eles não dão um treinamento e é muito livre, você acaba ficando um pouco perdido. Eu ficava assim, gente, qual que é o livro do site? Eu não tô achando. Aí um outro professor acompanhou 2 das minhas aulas individuais, assim, eu tenho uma aluna individual e tenho uma turma com 11 alunos. Então, nessa minha aluna individual, eu precisava nivelar ela no curso, escolher qual livro ela ia usar. Como era a minha primeira aluna, minha primeira aula, num método que eu não conhecia, eles falaram assim, não, o professor vai te ajudar a nivelar ela. Então, assim, não foi porque ele estava lá me vigiando dar aula, ele só estava lá me auxiliando a encontrar qual livro naquela metodologia ela ia entrar.
E foi muito legal ele me acompanhar nessas 2 aulas, porque ele me ajudou bastante a me encontrar também naquele site, que o site é meio... Enfim, mas me encontrei, consegui achar as coisas no site e tá tudo indo leve. E assim, teve treinamento também. E aí também a gente sai para tomar café juntos na padaria. O primeiro café do treinamento, a chefe falou assim, não, eu vou levar vocês na padaria tal, e aí eu vou pagar. Daí ela levou a gente, pagou. Então assim, eu sinto que é um ambiente muito leve. Eles não ficam, tipo, perguntando se eu vou, se eu não vou. Eles não ficam perguntando o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. A única coisa que algumas pessoas me perguntam é, você tá precisando de ajuda? Tá tudo tranquilo? Os alunos estão te dando trabalho? Aí eu falo assim, não, tá tranquilo. Então eles estão tranquilos, sabe? Não tem aquela cobrança. E assim, eu faço meu horário, tipo assim, eu falo pra eles, olha, eu posso trabalhar esse dia. Beleza, ok. Na verdade, gente, agora eu quero ganhar dinheiro. Então, minha disponibilidade é total. Se eles quiserem que eu trabalhe domingo, eu trabalho domingo. Eu dei minha disponibilidade total pra eles, exceto terça-feira à tarde, porque eu vou no meu curso de italiano terça-feira à tarde. Todos os outros dias eu tô disponível, gente, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Então, assim, é muito tranquilo. E eu ainda estou um pouco chocada com a tranquilidade do ambiente de trabalho. Tanto pra mim quanto pro meu marido, é tipo assim, é muito diferente. E aí é uma coisa que a gente sente aqui, que é porque para eles você não tem que morrer de trabalhar. Para eles você tem que trabalhar o suficiente para ter como morar e comer, e o restante é a qualidade de vida, é poder viajar, é poder ir na praia, é poder tomar um aperitivo. Aperitivo é quando você vai no restaurante e toma um drink com belisquetes ali, sabe? Então, assim, por isso que eu falo, gente, aqui a qualidade de vida é o tipo de qualidade de vida que eu queria ter. A minha intenção não é ficar rica, milionária, é ganhar o suficiente para viver bem, comer bem, viajar, ter tranquilidade. E eu tô tendo essa tranquilidade aqui, eu tô tendo essa tranquilidade no meu ambiente de trabalho. Isso é muito satisfatório, sabe? Ter um ambiente que as pessoas não ficam te enchendo o saco, que as pessoas não ficam te cobrando, e tudo é muito fácil. Tipo assim, no começo eu tava com medo de ficar perguntando as coisas, e aí, tipo assim, aqui eles trabalham muito com xerox, trabalham muito com impressão, além do livro. E aí eu ficava assim, caraca, a minha turma lá são 11 alunos, tudo que eu for fazer é 1 milhão de cópias. Aí eu fui lá, morrendo de medo, mandei um e-mail, falei assim, oi, tudo bem? Eu precisava imprimir este arquivo aqui para a escola tal, são 11 cópias. Menina, eu cheguei lá no outro dia, tava lá as cópias, tudo bonitinho, com o meu nome, o nome da escola que eu trabalho. Gente, tudo muito tranquilo, sabe? Eu tô muito satisfeita. Assim, é claro que eu imagino que não é essa a realidade para 100% dos brasileiros que vêm para cá. Claro, porque nunca é igual para todo mundo, mas quando eu comparo com como era lá no Brasil, eu acho que aqui a qualidade de vida é muito melhor, é muito mais tranquilo. Eu acho que é menos estresse. O fato de você eliminar 50% da carga de estresse no seu ambiente de trabalho ajuda você a ficar mais satisfeito na hora de trabalhar, sabe? E aí aqui, tipo, igual, eu segunda-feira de manhã, eu dou aula até 11 horas da manhã. E aí quando eu saio da minha sala 11 horas da manhã, não tem ninguém na escola além de mim e da minha aluna, porque eles vão tomar café na padaria de frente. E aí vai todo mundo, vai a chefe, vai a galera da recepção, vai o administrador, vai o outro professor que já terminou de dar aula, vai todo mundo pra padaria tomar um cafezinho. Aí às vezes eu já tomei café junto com eles 11 horas da manhã, mas assim, às vezes eu tenho outro compromisso, daí eu vou embora. Então assim, é isso, a sensação que eu tenho é que culturalmente falando, é importante você viver bem, é importante você tomar o teu café, é importante você saborear o teu almoço. Então assim, aqui eles ligam muito pra você trabalhar o suficiente, mas viver bem, viver o suficiente junto. E, cara, pra mim isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Vou ficar rica aqui na Itália? Não vou, porque nem os italianos ficam ricos aqui, gente. Aqui é muito próximo o que uma ou outra pessoa, o que as pessoas ganham anualmente é muito próximo, a não ser que você seja um especialista muito assim, sei lá, por exemplo,
Igual, sei lá, na área, eu sempre cito engenharia porque eu trabalhei muito com engenheiros, muitos dos meus alunos eram engenheiros e eu acho que eles têm muita hierarquia, né? Então vamos supor que, tipo assim, você seja um engenheiro sênior com 20 anos de trabalho na mesma empresa, beleza, você vai ganhar bem mais, você vai ganhar mais do que o seu júnior que tem 1 ano de empresa, sabe? Mas esse bem mais não é também o dobro não, tá? Tipo assim, se o seu júnior ganha, sei lá, 30 mil euros ano ou 40 mil euros anos, você vai ganhar, sei lá, 50 mil euros ano. Você também não vai ganhar o dobro do que o teu júnior ganha anualmente falando. Tipo assim, não é o local. Médico também, aqui tem muito médico, mas também não vai ganhar 4, 5, 6 vezes mais do que uma outra pessoa ganha, entendeu? Então, porque no Brasil eu sinto que tem uma disparidade muito grande. Tipo assim, médico no Brasil às vezes ganha 20 vezes mais por mês do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Aqui não tem isso, sabe? Os médicos ganham mais do que, por exemplo, um garçom. Mas ele não ganha 20 vezes mais do que o garçom. Então todo mundo meio que tipo assim, sabe? Mesmo o médico ganhando, sei lá, 3, 4 vezes mais do que o garçom, ele ainda não ganha, sei lá, sabe? Tipo, gente, meu marido é da área médica e tinha médico lá que ganhava, sei lá, 50 vezes mais por mês do que a pessoa que ganha um salário mínimo, entendeu? Tem médico que ganha milhões de reais no Brasil, porque o médico, ele não é só médico, né? Os médicos, eles são donos de clínicas, os médicos são donos de hospitais, então assim, aqui é diferente, claro, né? Eu também não quero dar a impressão de que todo mundo ganha tipo assim, 1.500 euros por mês. Não, obviamente que o médico ele vai ganhar mais do que isso, mas ele não vai ganhar 10 vezes mais do que isso. Eu acho que aqui na Itália, as pessoas que são muito ricas geralmente são, às vezes, empresários muito bem-sucedidos. Tipo assim, a galera que vai para ser dono de empresa, né? Aí sim. Se você vem de uma família que às vezes tem ali empresa que passa de geração em geração, ok, né? Mas assim, a pessoa que trabalha normalmente, ela não tem essa disparidade tão grande. Eu acho que a disparidade aqui é mais no setor, tipo assim, você abriu você é dono de uma marca de azeite, tipo assim, sabe? Beleza, você é um grande produtor de azeite, você vai ganhar dinheiro ali com a tua empresa. Mas não é comum ter uma disparidade gigantesca assim entre funcionários, sabe? CLT. O CLT ele não tem uma disparidade muito grande. Aqui, pelo menos é o que eu sinto até então. Eu acho que aí, falando de um assunto um pouco mais delicado para encerrar, é a questão dos imigrantes que vêm para cá, de algumas regiões que são imigrantes que são vistas aqui como infelizmente, com olhares não tão positivos, assim, sabe? E aí eu sinto que às vezes essas pessoas, elas têm muito menos oportunidade aqui. Um pouco por preconceito, infelizmente, sabe? E outros, muitos por falta também de preparo para se inserir na cultura daqui, né? Então é meio que isso também. Eu sinto que, assim, dependendo do grupo de imigrante aqui, não brasileiro, porque eu acho que a gente se integra razoavelmente bem, mas infelizmente eu vejo que alguns imigrantes aqui acabam ficando um pouco à margem, assim, sabe? E aí é uma mistura de vários fatores, é uma questão muito complexa. Existe o preconceito, não tem como negar, mas existe também às vezes, falta de integração também do próprio grupo, assim, de imigrante, porque aqui a gente tem muito apoio do governo, igual curso de italiano é gratuito, curso profissionalizante é gratuito. Se você é imigrante, se inscreve na prefeitura, você ganha muita coisa. Meu curso de italiano, gente, eu não pago, meu curso de italiano é grátis, colocação em emprego também, tem órgão da prefeitura que faz, curso profissionalizante de cabeleireiro, de esteticista, de informática é gratuito. Então, assim, se você de fato quer se integrar,
Você consegue fazer isso gratuitamente. Se você se inscrever, você tem que correr atrás, mas você tem que correr atrás, né? Porque o curso gratuito tá lá, mas não vão bater na porta da tua casa e falar: oi, pelo amor de Deus, venha fazer um curso. Não, você tem que ir por exemplo, aqui em Gênova tem a CPI, que é a parte de trabalho, você tem que ir lá na CPI e se inscrever no Centro para Emprego, para eles te fazerem colocação em emprego ou para você fazer os cursos profissionalizantes. Na CPI você pode fazer um curso profissionalizante por ano. Eles têm cursos ótimos, assim, tem curso de esteticista de 400 horas, gratuito, entendeu? O curso de inglês, o curso de italiano é gratuito, então você pode também se virar sem gastar nada para se integrar. É possível, eles têm bastante ajuda governamental aqui para isso, sabe? É uma dica também que eu deixo para os brasileiros. Chegou na Itália, gente, corre atrás dos cursos gratuitos. Corre atrás das coisas gratuitas que as prefeituras fazem ou que os governos fazem, né? O governo de cada província ali, eles têm várias coisas gratuitas que você pode fazer. Então, corre atrás do CPIA. CPIA é para o curso de italiano, CPI é o Centro para Emprego. Então, corre atrás, gente. Entra nos sites, procura os cursos, procura os empregos que vai dar certo também. Pessoal, eu acabei de gravar o podcast, mas aí eu tava lembrando que eu esqueci de falar de uma coisa, sobre quem trabalha no comércio, né? Vendedora de loja, quem trabalha em shopping e tal. A minha aluna particular, ela trabalha numa loja num shopping. Então, vocês sabem, shopping trabalha de domingo a domingo e tal. Só que como que ela conta? Ela trabalha em turnos e ela trabalha 5 horas por dia, porque a loja, primeiro que shopping aqui fecha, se eu não me engano, 10 horas. Eu acho que é o mesmo horário, assim, do Brasil. Abre 10 horas da manhã e fecha, acho que 10 horas da noite. E aí ela trabalha em torno de 5 horas por dia. Então, assim, ela trabalha nessa loja, gente, tem 14 anos que ela trabalha na mesma loja no shopping. E assim, ela falou que gosta muito, que ela não sairia da loja e que apesar dela trabalhar atendendo o público, né, que é uma loja que vende roupa, ela lá trabalha no shopping vendendo roupa, assim, tipo loja tipo Renner e tal. E ela falou que apesar de ser um trabalho que ela tem que atender o público e tal, não é cansativo. Ela trabalha 5 horas por dia. Ela tá agora no turno noturno. Ela pega às 3, né? E vai 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai até às 8. E ela falou que assim, é super tranquilo, que ela tem o intervalo pra café, mas como ela trabalha 5 horas direto, ela não tem pausa, assim, nem pra almoço, nem pra janta, né? Tipo assim, ela chega depois do almoço e ela sai antes do horário da janta. Então, assim, não é também um trabalho exaustivo, gente. Você trabalhar 5 horas por dia não é o fim do mundo também. Então, assim, até quem trabalha no comércio não trabalha também numa carga horária muito pesada. Eu candidatei para algumas lojas aqui que a carga horária era, assim, de 9 da manhã a 1 hora, aí você tinha o almoço e depois de 2 às 6. Então, assim, 9, 10, 11, 12, 13, né? E aí depois 14, 15, 16, 17, 15, 16, 17 e 18. Então, era meio que 4 horas e 4 horas, entendeu? Então, 4 horas, 1 hora de almoço, mais 4 horas, dá 8 horas por dia. Entendeu? Então, assim, também não é aquela coisa, meu Deus, trabalho no comércio, deve ser horrível. Não, assim, essa minha aluna, ela me deixa entender que, tipo assim, mesmo ela trabalhando no comércio, trabalhando ali na loja, trabalhando num shopping, não é pesado e exaustivo e horrível e tal. Tanto que ela tá lá há 14 anos, ela falou que tem um bom relacionamento com a chefe dela, né? E que, tipo assim, ela pode ir quando ela se sente muito cansada, ela vai pra parte de trás da loja, né, onde os clientes não vão, dá uma sentadinha, depois volta. Então, assim, existe um ambiente também que não é horrível ali, existe um ambiente também que é, assim, normal, sabe? É leve, não é aquela coisa também excruciante, exaustiva e nananã. Então, assim, eu que lembrei e resolvi botar aqui pra vocês no vídeo. Então, é isso. Se vocês ficaram aí, eu sempre falo que eu nunca escrevo antes, né, o que eu vou contar pra vocês. Eu só sento aqui e começo a falar. Então, assim, se eu esqueci de alguma coisa, se alguma coisa ficou confusa, faz as perguntas aqui no comentário, deixa aí que eu vou respondendo vocês assim que eu puder, pessoal. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui, que ficaram até o final do podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal e a gente
gente vai se falar aí nos próximos vídeos, pessoal. Um abraço e boa sorte para quem tá vindo para cá trabalhar, se mudar, se integrar. Vai dar tudo certo. Falou? Tchau!